Estamos de volta para você saber que cientistas do mundo inteiro trabalham para responder às principais dúvidas que ainda cercam a nova variante do coronavírus. Se a Omicron é mais transmissível ou se nossas vacinas é que são eficazes contra ela. Aqui no Brasil, a Omicron já é uma realidade. Até agora, 6 casos foram confirmados e 9 em investigação. Os 2 primeiros pacientes que desembarcaram em São Paulo com a doença conversaram com o Domingo Espetacular. Os primeiros pacientes diagnosticados com a nova cepa da doença no Brasil foram esses 2. O casal de brasileiros mora na África do Sul. Há uma semana eles vieram ao Brasil para visitar parentes. 3 dias depois, eles resolveram voltar para casa, lá na África. E aí tiveram que fazer teste de Covid. Ficaram surpresos porque o resultado foi: eles estão contaminados pela variante Omicron. Agora, os 2 estão de quarentena. Eles não querem mostrar o rosto na televisão, têm receio de mostrar, aparecer na televisão, dar o nome, etc. A nossa vinda ao Brasil era uma passagem muito rápida. Então, não é uma imagem que nós gostaríamos de guardar, tendo contraído essa variante. Os 2 chegaram aqui no último dia 23. Ainda na África do Sul, antes de embarcar, realizaram exames que deram negativo para a Covid-19. Os primeiros sintomas apareceram quando eles repetiram os testes aqui no Brasil, com o intuito de voltar para casa. Cansaço no corpo, dores de cabeça. No primeiro dia, sentimos também a garganta arranhando. Eu perdi o paladar e o olfato por um dia somente. O único sintoma que ainda persiste é a dor de cabeça, essa parte frontal da cabeça. Até agora, os casos identificados de infecção pela nova variante apresentam sintomas leves, mas um detalhe chamou a atenção dos pesquisadores. E lá na África, eles observaram um quadro clínico de muito cansaço e dor de cabeça, só que sem tosse, sem perda do olfato paladar. Então, eles desconfiaram que algo diferente podia estar acontecendo. Pediram para sequenciar esse vírus. African scientists. Foi assim que, no dia 24 de novembro, as autoridades de saúde sul-africanas relataram existência da Omicron, a Organização Mundial de Saúde, a OMS. Apenas 2 dias depois, o órgão classificou a nova cepa como variante de preocupação, por ser extremamente mutável. A conformidade dela é muito diferente das anteriores. Então, ela consegue ter mais de 50 mutações, em especial naquela proteína da superfície do vírus. Essa proteína é chamada de spike, uma espécie de chave para a entrada do vírus no organismo humano. Pelo menos 32 das 50 mutações encontradas na Omicron estão concentradas nela. Vale lembrar que a spike também é o principal alvo da maioria das vacinas contra a Covid-19. A velocidade de transmissão dessa variante também preocupa. Poucos dias após a comunicação à Organização Mundial de Saúde, já havia registros de infecção pela Omicron nos 5 continentes. A amostra que deu origem à investigação sobre a nova cepa foi coletada em Botsuana e, por isso, os especialistas acreditavam que o primeiro caso da Omicron seria de um paciente da África do Sul ou arredores. Mas durante a semana, a Nigéria informou ter coletado uma amostra com as características dessa variante, ainda no mês de outubro. A Holanda também identificou a variante em pacientes testados entre os dias 19 e 23 de novembro. Vários países adotaram como medida preventiva a proibição de voos com origem nos países africanos que registraram a nova variante. As autoridades japonesas anunciaram a suspensão da entrada de todos os estrangeiros no país. E o cenário foi esse: aeroportos completamente vazios. O Brasil também adotou restrições. Desde o dia 27 está suspensa em caráter temporário a autorização de embarque de viajante estrangeiro procedente ou com passagem
nos últimos 14 dias antes do embarque pela República da África do Sul, República do Botsuana, Reino de Eswatini, Reino de Lesoto, República da Namíbia e República do Zimbábue. Mais de 300 brasileiros procuraram embaixadas em países africanos com pedidos de ajuda para voltar para casa. O Ministério das Relações Exteriores informou que está realizando gestões junto às companhias aéreas para que os brasileiros possam embarcar, para que haja voos ao Brasil ou que rotas alternativas sejam encontradas. O uso de máscaras voltou a ser obrigatório em países como Portugal, França e Inglaterra. Várias capitais brasileiras, incluindo São Paulo e Rio de Janeiro, anunciaram o cancelamento das tradicionais festas de Réveillon. Desde que recebeu o diagnóstico positivo para a nova variante, o casal de brasileiros vindo da África do Sul segue longe da família. A gente está isolado numa casa separada, eles estão em outra casa. Quando a gente veio para vê-los, nós tivemos um contato e logo depois que foi informado da variante, eles foram testados e estão todos negativos. Minha mãe e os demais parentes que a gente viu naquele momento. Os dois são monitorados pelas autoridades sanitárias brasileiras. Apesar da Ômicron ter se espalhado rápido, ainda não há comprovação científica se a variante é mais transmissível. Isso porque a maior parte dos casos identificados foi registrada na África do Sul, onde a vacinação ainda está abaixo da média mundial. Apenas 24% dos 59 milhões de habitantes do país. Toda vez que você tem um local onde você tem uma baixa cobertura vacinal, você facilita ao vírus encontrar pessoas não imunes e, com isso, sair infectando outras pessoas. Os cientistas também investigam se a Ômicron pode matar. Até o momento, nenhum caso fatal foi comunicado às autoridades. Agora, o que o mundo todo quer saber é se a nova cepa é mais resistente às vacinas. O casal de brasileiros diagnosticado com a Ômicron, por exemplo, tomou a dose única da vacina Janssen no mês de agosto. Na sexta-feira, o Instituto Butantan informou que a tecnologia da Coronavac aumenta as chances de eficácia da vacina contra a Ômicron. A Anvisa classificou o momento como de cautela e informou que as farmacêuticas farão testes de desempenho das vacinas contra a nova variante. As autoridades brasileiras garantem que estão prontas para lidar com uma possível nova onda. É uma variante de preocupação, mas não é uma variante de desespero. Por quê? Porque nós temos um sistema de saúde capaz de dar as respostas no caso de uma variante dessa ter uma letalidade um pouco maior. As recomendações diante do perigo eminente da Ômicron já são velhas conhecidas. A máscara, o distanciamento social, ambientes ventilados, ela não é resistente.